Guaíba, Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação, Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, caro guaibeiro. Estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Correio Rural. Hoje é quinta-feira, 24 de julho de 2025. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Teg Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua. Nosso programa tem Jefferson Gomes na mesa de áudio, as gravações e edições de Cleiton Lopes. Reportagens de Geandro Michael. A coordenação de central de Guilherme Silveira, a gerência de jornalismo e esportes de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Quer tag sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloy. Peça já. Tem água? Tô na Guaíba. E o assunto de abertura do programa desta quinta-feira é o resultado das exportações gaúchas de junho. O levantamento da Farsul aponta queda nos embarques. O Geandro Michael traz a informação. Bom dia, Geandro. Bom dia, Sandro. Segundo a Federação de Agricultura do Estado, na comparação com o mesmo período de 2024, houve queda de 10% no valor exportado, em um total de 1 bilhão e 100 milhões de dólares, e redução de volume na ordem de 8%, com 1 milhão e 600 mil toneladas embarcadas. O agronegócio foi responsável por 69% do valor total exportado pelo Estado e 87% do volume no período. No acumulado de 2025, o agro gaúcho comercializou um total de 6,2 bilhões de dólares, valor 2,7% menor do que no mesmo período de 2024. A estiagem segue tendo forte impacto nos resultados das exportações do setor. A soja em grão exportou 127 milhões de dólares a menos do que no mesmo período do ano passado. Também houve retração nas vendas externas de carne de frango, produtos florestais e farelo de soja. Importante lembrar que a soja está em um período de pós-colheita, onde os impactos da estiagem são mais fortes. Os principais parceiros comerciais do estado em junho foram a Ásia, sem Oriente Médio, que segue como principal destino das exportações do agro gaúcho, totalizando 597 milhões de dólares e 1 milhão de toneladas. Em segundo lugar, aparece a Europa, que atingiu 261 milhões de dólares, e em terceiro, a América do Norte, com 87 milhões. Quanto aos países, a China segue em primeiro lugar, com 74 milhões de dólares e participação de 32,5% no valor das exportações. Depois, pela ordem, os países que mais importaram do Rio Grande do Sul em junho foram a Bélgica, os Estados Unidos, as Filipinas e o Vietnã. Da redação, Geandro Michael para o Guaíba Correio Rural. E a Coreia do Sul abriu seu mercado para a exportação de couro do Brasil. Acontece em um momento em que o governo busca novos destinos e alternativas de comércio aos setores impactados pelo anúncio da taxação dos Estados Unidos. O setor produtivo e exportador de couros foi um dos ouvidos pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin na semana passada. A Coreia do Sul é ainda um grande importador de carne bovina brasileira. Recentemente, o Japão também realizou auditoria no sistema de inspeção nacional. A expectativa é que as autoridades em Tóquio tenham concluído o relatório da missão até a chegada de uma comitiva brasileira no próximo mês. Além de Coreia e Japão, o Brasil tenta abrir o mercado da Turquia para as exportações de carne bovina, um dos setores mais impactados com a possível taxação de 50%, anunciada pelos Estados Unidos a partir de agosto. De janeiro a junho deste ano, o segmento exportou 181 mil toneladas da proteína aos norte-americanos. E
E o mercado pecuário de leilões sofre oscilações no primeiro semestre por efeito do clima. O primeiro semestre foi marcado por variações no mercado pecuário de leilões. O diretor da Trajano Silva Remates, leiloeiro Marcelo Silva, recorda que o ano começou com boas perspectivas para a pecuária. Segundo ele, em um primeiro momento, havia uma tendência positiva para a pecuária em geral. No entanto, se enfrentou em um primeiro momento uma seca no início do ano e depois excesso de chuvas na segunda quinzena de junho, provocando assim uma oscilação bastante forte neste mercado durante os primeiros 6 meses do ano. Já para o segundo semestre, Silva constata que a questão do excesso de chuvas ainda permanecerá, prejudicando a produção nas lavouras e nas fazendas. Outra dificuldade no horizonte é o aumento para 50% na taxa de importação de produtos brasileiros determinada pelo governo norte-americano. Os próprios leilões têm menos animais para vender, os números nos valores em quilo diminuíram bastante e até alguns frigoríficos em compasso de espera. Por fim, o diretor da Trajano Silva Remates disse esperar que o quadro seja revertido numa referência ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos, porque, segundo ele, se não mudar, haverá uma primavera morna no que se refere à comercialização de animais em geral. Da agência AgroEffective, Arthur Chagas. Obrigado, Arthur. E o Ministério da Pesca e Aquicultura publicou portaria com informações atualizadas sobre o programa de subvenção econômica ao preço do óleo diesel, que apoia a atividade pesqueira por meio da redução do custo com combustível. A portaria apresenta a relação de embarcações habilitadas para receber a subvenção em 2025. O valor estimado do benefício e a lista de empresas fornecedoras de óleo diesel credenciadas por unidade da federação. O programa de subvenção econômica ao preço do óleo diesel é uma política pública que envolve a participação ativa de entidades representativas da pesca, fundamentais para o diálogo entre o governo e os trabalhadores do setor. Outro pilar essencial do programa é a rede de fornecedores de combustível, que garante o abastecimento adequado das embarcações nas regiões costeiras, contribuindo para a segurança da atividade para o desenvolvimento sustentável do setor. Bem, agora a gente fala de fumicultura aqui no programa. A Assembleia Legislativa Gaúcha articula o movimento de valorização à cultura do tabaco. Um movimento inédito de valorização da fumicultura está ganhando força no Rio Grande do Sul. Mais de 20 municípios gaúchos estão elaborando projetos de lei para reconhecer o cultivo do tabaco como uma atividade de interesse econômico, social e cultural. A iniciativa segue proposta apresentada na Assembleia Legislativa pelo deputado do progressista Marcos Vinícius Vieira. A proposta busca institucionalizar a importância da cadeia produtiva, especialmente nas regiões onde a fumicultura é a base da economia local. A mobilização envolve câmaras de vereadores e prefeituras e tem como objetivo garantir respaldo legal para a atividade, ampliar a segurança jurídica dos produtores e fortalecer a agricultura familiar. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Amaral. Obrigado, Eduardo Amaral. E a gente fala agora de conectividade. Uma medida do governo federal promete levar internet a áreas rurais e comunidades tradicionais. O Ministério das Comunicações firmou nesta segunda-feira, dia 21, um acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, para expandir a conectividade em áreas rurais e comunidades tradicionais. O Acordo de Cooperação Técnica, o ACT, publicado no Diário Oficial da União, prevê levar internet a regiões de agricultura familiar, assentamentos, quilombos e territórios indígenas. A iniciativa vai mapear áreas sem cobertura, integrar políticas públicas e oferecer apoio técnico, ações educativas e capacitação em conectividade. Um grupo de trabalho vai ser criado para coordenar as ações. O Ministério das Comunicações vai articular as políticas públicas e usar dados do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, FUST. A Anatel vai fornecer informações sobre cobertura e apoio técnico. O MDA e o INCRA vão mapear as regiões e atuar junto aos beneficiários locais. O acordo tem validade inicial de 2 anos e pode ser prorrogado.
A meta é garantir acesso à internet e aos serviços digitais do governo à população hoje desconectadas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Obrigado, Dilson. E assim vamos concluindo este primeiro bloco em nome do Senar RS. Força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Tag Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça sua. A gente vai para o intervalo e volta em seguida para falar de irrigação aqui no programa. Estamos voltando com o segundo bloco do nosso programa desta quinta-feira, dia 24. Em nome do Senar RS, está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Quer tag sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloy. Peça já. Tem agro, Dona Guaíba. Bom, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje a gente vai falar de irrigação a partir de agora, pois termina no fim deste mês de julho o prazo para as inscrições a quem está interessado em adotar o programa Irriga Mais RS, que está aí chegando ao final da sua segunda fase, uma subvenção de R$100 mil aí para irrigação, não é? E a gente vai falar um pouco mais deste prazo final para as inscrições. Vamos detalhar novamente, não é, os valores que serão investidos e os sistemas de irrigação mais adotados ultimamente. Como é que está também, né, esse cenário de adoção do programa? Conversando a partir de agora com o Paulo Salerno, que é o subsecretário de irrigação da Secretaria Estadual da Agricultura. Caro Paulinho, seja bem-vindo mais uma vez à programação da Rádio Guaíba na manhã de hoje. Bom dia. Muito bom dia, Sandro. Bom dia a todos que nos acompanham aí pelo Correio Rural da Rádio Guaíba. Sempre é uma alegria poder falar contigo, com todos os ouvintes. E ainda mais quando falamos de irrigação, essa que é uma pauta tão importante no estado do Rio Grande do Sul e que tem ganhado cada vez mais força aí dentro da agricultura do nosso estado. A estiagem, mais uma estiagem, né, nesse ano mostrou isso, né? A necessidade de investir na irrigação, não é, Paulo? É verdade, nós tivemos aí nos últimos 5 anos 3 estiagens severas, né, em praticamente todas as regiões do estado, e podemos aí dizer que nos outros 2 anos também, em algumas regiões também estiagens acontecendo de maneira mais localizada, né, e esse ano principalmente também a gente viu. Essa a gente viu mais uma vez também em algumas regiões a questão de chuvas esparsas, né? Chove numa região de um município, não chove em outra, chove em um município, não chove no município vizinho. E este é um cenário que tem acontecido até em anos relativamente normais. Então mostra aí a importância da irrigação para as culturas de sequeiro, né? Principalmente aí na soja, no milho, no tabaco, né? A gente tem visto também alguns projetos sendo apresentados, mas enfim, reforça a importância de nós termos uma ampliação das áreas que têm potencial de irrigação. Você falou aí de diferentes culturas. Há então essa característica, produtores de diferentes plantios têm buscado o programa? Sim, nós temos aí hoje uma média de em torno de 35% dos projetos nas grandes culturas, vamos falar nos grãos, né? Soja, milho, alguma outra cultura grande, mas principalmente em soja e milho. E isso de verão também, e de inverno também tem se buscado? Isso, sim, aí trigo, outras culturas que podem às vezes ter a rotação, né, nas áreas. Perfeito. E também, ao mesmo tempo, a gente tem a questão de pastagens também, em torno de mais 25% dos projetos são para pastagens, que também têm sido apresentados. Além de, claro, projetos na fruticultura, na olericultura, alguns projetos no tabaco, como falei, que são aí as representatividades. Mas hoje a gente vê projetos em mais de 220 municípios,
presentes dentro do programa, que foram apresentados. Mais de 1.100 projetos, nós já chegamos a esse número, entre as duas fases. Aquela primeira etapa que era uma subvenção menor, limitada a R$15.000, e agora nessa segunda etapa dos 20% do projeto, limitado até o valor de R$100.000, ela é a etapa que recebeu o maior número de projetos. Nós já passamos de 800 projetos, praticamente vamos chegar a 900 projetos, se não chegarmos a 1.000 projetos só nessa etapa. E em torno de 220 projetos apresentados na primeira fase. Isso representa, né, um crescimento no número de projetos, e a gente viu muito isso, principalmente agora nos meses de abril para cá, quando os produtores estão definindo aí o uso de irrigação nas suas propriedades. Dá para se ter uma dimensão em hectares de quanto se ampliou? Nós já temos mais de 17.000 novos hectares irrigados a partir destes projetos apresentados. Eu acredito que nós vamos fechar mais de 18.000 hectares, porque a gente ainda tem projetos que não estão contabilizados, que ainda vão ser analisados pela nossa equipe. E a nossa meta é que pudéssemos chegar em torno de 20.000 hectares, o que eu acho que com a terceira etapa que nós estamos estudando, mas não temos ainda a data definida, deve acontecer ainda até o final desse ano, a alcançarmos mais de 20.000 novos hectares irrigados no estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer que você trabalha com uma terceira etapa, então? Isso, se trabalha com uma terceira etapa. A gente está trabalhando internamente em algumas questões no programa, também junto à Secretaria de Planejamento, também junto ao nosso governador Eduardo Leite, para garantir recursos, né, que a gente possa ter a condição de ter recursos para essa terceira etapa e que a gente possa atender aí as demandas de novos projetos. Certo. Houve uma série de seminários, não é, no interior para explicar ao produtor como funciona o programa, não é? Isso, nós realizamos aí desde o final do ano passado e no decorrer deste ano, e agora eu já estou aí há 3 meses e meio à frente da subsecretaria. Nós realizamos nesse período agora de abril para cá, mais de 20 seminários em diferentes regiões do estado, com uma abrangência aí sempre de um público de 100 a 150, até 200 participantes nesses seminários. Cada região depende da sua característica, de conforme a Emater também organizou junto conosco, mas a gente tem aí uma boa adesão também dos produtores participando dos seminários, e nestes seminários a gente sempre procura levar ao menos 2 produtores que já têm irrigação na sua propriedade, ou até mesmo que já participaram do programa, para poder falar e demonstrar a importância da irrigação, o quanto eles estão satisfeitos e aprovam, né? E na prática viram os resultados dos seus projetos. Então, isso tem dado um resultado muito positivo, porque a gente nota aí que muitas das regiões por onde nós passamos, logo em seguida começam a surgir novos projetos aqui para nossa equipe técnica avaliar. E a gente tem aí, vamos lá, pivô central, tem por superfície, aspersão, tem isso aí. A subrrigação, tem gotejamento. Isso, nós recebemos agora, Sandro, na última etapa também, nessas últimas semanas, muitos projetos que são de irrigação por sulco, principalmente dessa região aqui, sulco camaleão, nessa região aqui de Camaquã, Arambaré, essa região que tem aí uma característica de hoje produzir milho, principalmente nessas questões do camaleão. Que é tradicionalmente o sistema orizícola que usa, né, quer dizer... Tá se buscando uma diversificação, né, nesse setor também. Isso mesmo, a gente inclusive solicitou aí a Secretaria de Meio Ambiente, tanto a Secretaria de Agricultura quanto a Farsul e também a FAMURS, solicitaram que pudesse haver uma instrução normativa que está sendo estudada pela Secretaria de Meio Ambiente, no sentido de que os produtores que têm outorga de uso de água para arroz, que também se possa liberar essa mesma outorga para a irrigação de outras culturas, porque hoje na outorga aparece a cultura, né? Qual cultura que está sendo dada aquela outorga. Então, que a gente possa ter também condições de que o produtor que já tem outorga para arroz possa ter
projetos de irrigação de milho, de soja, enfim, de outras culturas que vão ser implantadas na mesma área, como rotação, né? Porque é uma característica importante tanto para a cultura do arroz, quanto também para essa expansão de outras culturas nessas áreas, e também porque elas usam menos água do que a própria cultura do arroz para a sua irrigação. Então, nós fizemos aí uma argumentação, solicitamos, e a SEMA está estudando também essa possibilidade e deve emitir uma instrução normativa aí nesse sentido. E nós tivemos há pouco aí a dispensa da outorga de uso de direito da água e isentando os agricultores familiares, passou na Assembleia e foi assinado pelo governador Eduardo Leite. Isso também pode ajudar, não é? Nesse processo. Com certeza, para os pequenos produtores, enfim, pode ajudar sem dúvida alguma. Para quem não participou dos seminários, e apesar da maciça divulgação, vamos recuperar aí pro nosso agricultor ainda que não sabe como é que funciona o programa Irriga Mais RS, nesta fase que ainda dá tempo de se inscrever. R$100 mil por beneficiário é o teto máximo. Explique um pouco mais para nós, por favor, Paulinho. Bom, Sandro, ele é um programa, como tu disse, né, de subvenção direta. Então o produtor rural apresenta o seu projeto de irrigação para áreas de culturas de sequeiro, né? Não pode ser para arroz irrigado, mas para outras culturas, soja, milho, tabaco, olerícolas, fruticultura, enfim, todas elas podem ser apresentados projetos. Esse projeto ele não tem limite de valor, tu pode fazer o projeto aí pequeno, de 20, 30, 40 mil, e vai receber 20%, vai receber 20% daí sobre este valor, ou projetos maiores, acima de 500 mil, vão estar limitados a R$100 mil como subvenção. Tá bem, não é que seja 100 mil, vamos lá, vamos de novo então. Não, é 20% do projeto. 20% do valor do projeto é subvencionado pelo governo do estado. Isso. Se tu tiver um projeto de R$100 mil, tu vai receber R$20 mil de subvenção na conta corrente do produtor, depois de implementado o programa, de prestado contas à secretaria, o governo do estado paga este valor. Nós estamos agora nestas semanas mesmo, nas últimas 3 semanas, da semana passada para cá, pagando vários projetos, que nós conseguimos aí uma liberação junto ao Tesouro do Estado de 15 milhões para empenhar e pagar muitos projetos que nós tínhamos já aprovados na secretaria. Então, muitos produtores estão recebendo agora nessa semana, na próxima semana, nos próximos dias aí do mês e do mês que vem, projetos. E a gente ainda pode receber novos projetos até o dia 29 de julho. Que é a próxima semana. Então, um produtor que tenha interesse pode encaminhar até o dia 29 de julho, sem problema, que nós vamos ainda seguir avaliando os projetos, seguir analisando, seguir fazendo todo este trâmite necessário para que a gente possa ter primeiro, a efetividade de novas irrigações e, posteriormente, o pagamento dessas subvenções aos nossos produtores. Esse projeto, ele encaminha com um agrônomo, pode ter a colaboração da Emater, como é que faz? Isto, ele pode ser feito tanto pela Emater, por agrônomos ou técnicos agrícolas habilitados na Emater, que não tem custos para o produtor, porque isso já faz parte, inclusive, do contrato que a Secretaria de Agricultura mantém com a Emater, como pode ser também enviado por técnicos ou agrônomos particulares, né, da iniciativa privada, que tem os seus escritórios de assistência técnica ou que prestem serviço de assistência técnica direto ao produtor. Então, tanto faz, ele pode vir tanto pela Emater quanto pela iniciativa privada. Perfeito. Nos seminários, claro que deve ter sido tratado, obviamente, sobre esses modelos, né, que a gente falou aqui, né, de irrigação, sistemas diferentes, a forma de captar esses recursos, mas acredito que também tenha sido falado que, complementando a irrigação, o uso correto do solo também deve estar na pauta, não é? Sem dúvida, né? A irrigação por si só, ela não vai fazer toda a diferença como em uma área em que a gente tenha o uso das melhores práticas agrícolas, né? De uso e manejo do solo. Então, sem dúvida alguma, é muito importante sempre frisar que, além de usar um sistema de irrigação, o produtor tem que lançar a mão das melhores práticas de uso e manejo do solo que são preconizadas aí nas questões agronômicas. Perfeito.
Sempre uma satisfação ouvir Paulo Salerno, subsecretário de Irrigação da nossa Secretaria Estadual da Agricultura, ex-prefeito de Restinga Seca, que nos traz, então, não é, a informação que na próxima terça-feira, terça da semana que vem, dia 29 de julho, último dia, então, para inscrever o seu programa, seu projeto para também ser contemplado no programa Irriga Mais RS, que dá aí até 20% aí de subvenção dentro do sistema apresentado para o investimento na propriedade, e aí vale para pequeno, para médio ou para grande produtor. Caro Paulinho, muito obrigado pela participação e portas abertas aqui na Rádio Guaíba. Obrigado, Sandro. Eu agradeço aí a oportunidade de poder falar com o amigo e com todos os guaibeiros aí que acompanham o Correio Rural. A gente sabe da importância aí sempre do programa e da atualização das notícias. Um grande abraço. Um grande abraço. E assim concluímos mais uma edição do nosso programa, a Revista Diária do Agro, aqui na Guaíba. Em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Teg Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e se reencontra amanhã, sexta-feira, às 5h30. Até lá e um grande abraço. Você ouviu Guaíba Correio Rural.